Olá pessoal, nossa aula deu uma falhada aí na parte final, mas a gente terminou aí falando sobre a nossa traqueia. E a nossa traqueia, pessoal, vou aumentar aqui para que vocês consigam ver. A gente tem a nossa traqueia, ela é formada por alguns anéis cartilaginosos. Então, basicamente, o tecido que forma a nossa traqueia é cartilagem. E aí a gente tem aproximadamente 16 a 20 anéis cartilaginosos, e esses anéis cartilaginosos eles não são completos na parte posterior da nossa traqueia, já que ela é formada por um músculo liso. E aí a gente então tem a nossa traqueia configurando aí, pessoal, como a nossa parte inicial do nosso sistema, na nossa via aérea inferior. Então eu vou aproveitar aqui para já falar nossa via aérea superior. Então a via aérea superior, pessoal, é formada por nosso nariz, por nossa cavidade nasal, por nossa parte da orofaringe, nasofaringe, e aí nós temos, terminando a nossa via aérea superior, a gente começa lá na nossa traqueia, via aérea inferior. E aí nós temos então a traqueia sendo formada por esses anéis cartilaginosos que vocês estão vendo aí na imagem. E o finalzinho da traqueia, pessoal, a gente tem uma bifurcação. Essa bifurcação é muito importante aí do ponto de vista clínico, porque a gente tem aí uma estrutura muito importante chamada carina ou carena, pessoal, que é essa região aqui, ó. Então essa região aí, ela é chamada de carena. Ela é chamada de carena, pessoal, e a importância dela, a gente, por exemplo, quando vai aspirar um paciente, o catéter tem que chegar até a carena para poder fazer aí, provocar tosse, para que o paciente consiga expelir aí, geralmente secreção fica acumulada aí no nosso pulmão. Então nós temos, pessoal, a traqueia, depois a gente tem uma bifurcação, o centro dessa bifurcação é chamado de carina, e depois a gente tem o início do nosso primeira ordem dos nossos brônquios, pessoal. Então gravem assim, terminou a traqueia, começam os nossos brônquios. Então nós temos dois brônquios principais, pessoal, ou broncofonte. Vocês vão ver dessa forma na literatura. Então nós temos um brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Existe uma diferença anatômica entre os dois, pessoal. Se você olhar aí na figura, nós temos o brônquio principal direito, ele é mais vertical, e o brônquio principal esquerdo, ele é mais horizontal. Isso aí explica muitas vezes a maioria das crianças que broncoaspiram, por exemplo, uma moeda, geralmente essa moeda vai para o pulmão direito. Exatamente por essa diferença anatômica, como ele é mais vertical, a gente tem uma maior facilidade de um corpo estranho descer por essa estrutura. É mais fácil ela descer verticalmente do que horizontalmente. Então, vamos lá para a gente recapitular. Temos a traqueia, depois nós temos uma bifurcação, o centro da bifurcação é chamado de carina, depois nós temos o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Essa é a nossa primeira ordem dos brônquios, pessoal. E agora a gente vai ver aqui como que é essa divisão. Mas primeiro vamos fazer essa definição, né? A traqueia ela é formada por 16 a 20 anéis cartilaginosos que são incompletos por trás. E nós temos aí o brônquio principal direito, é mais largo, mais curto e mais vertical do que o brônquio principal esquerdo. Então nós temos uma diferença anatômica aí. Então o brônquio principal esquerdo é mais fino, mais curto, porém é mais horizontal. É aquilo que a gente explicou. Isso daqui é muito importante para vocês saberem, pessoal. Então terminou lá a primeira ordem dos nossos brônquios, são brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Depois a gente começa a segunda ordem dos brônquios. Lembrando, pessoal, que os brônquios vão se afinando. Ele tem que ficar bem fininho para chegar na parte final, que é o alvéolo. Isso daí é bom você gravar, que é como se fosse um encanamento até chegar lá no alvéolo para que aconteça a troca gasosa. Essa é a principal importância do nosso sistema respiratório, tá certo? Então a segunda ordem, pessoal, dos nossos brônquios são os brônquios lobares. Depois a gente tem os brônquios segmentares, depois nós temos os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios,
o saco alveolar e o alvéolo. Então esse é todo o caminho que o ar vai fazer até chegar lá nos seus alvéolos, tá certo? Então, pessoal, é muito importante você gravar essa sequência aí. Então, se perguntar como que é o trajeto do ar até chegar ao alvéolo, ele vai passar pelo brônquio principal direito e esquerdo, brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, saco alveolar e alvéolo, tá certo, pessoal? Então nós temos aí essa divisão. Pessoal, aqui eu coloquei um quadro, mas a gente não precisa ter esse conhecimento todo, né, para a parte aí, para as nossas provas ou para a parte da nossa prática, que são os dos brônquios segmentares. Porque os brônquios segmentares também têm divisões. Só que a gente não precisa ir para esse momento aprender essas divisões de todos os brônquios segmentares, não, tá certo, pessoal? Então, terminamos aqui essa parte da divisão, né? Falamos da divisão dos lobos do pulmão, a gente já explicou na parte anterior. E agora a gente tem algumas condições aqui, pessoal, no sistema respiratório que podem acontecer. É importante que vocês saibam aí. Nós não falamos para vocês daquele espaço entre as duas pleuras, né, o espaço pleural, e por diversas vezes podem acontecer algumas situações que vão favorecer aí o nosso pulmão fechar, né? Pode acontecer o chamado pneumotórax. Pneumotórax significa entrada de ar na nossa caixa torácica. Se a gente tem uma entrada de ar, pessoal, externa ao pulmão, ela vai fazer o nosso pulmão fechar, colabar. Então, quando a gente tem entrada de ar, é chamado pneumotórax. Quando a gente tem entrada de sangue, nós temos aí o chamado hemotórax. E quando a gente tem um acúmulo de líquido, a gente tem o chamado hidrotórax. Pode acontecer aí nas situações, por exemplo, de afogamento, né, ou de excesso líquido aí na cavidade pleural, como acontece, por exemplo, no derrame pleural. Não sei se vocês já ouviram falar na água na pleura, né, ou derrame pleural. Geralmente acontece pós processo de pneumonia. A pessoa está com uma pneumonia tão grave que aquele excesso de pus do pulmão ele extravasa lá para dentro da cavidade pleural. Então esse é o derrame pleural. Geralmente você tem que fazer uma cirurgia, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive um derrame pleural e aí faz uma cirurgia que entre a costela, tem a cicatriz aqui até hoje, e coloca um cano, né, para retirada dessa secreção, né, o chamado dreno. Então isso pode acontecer no caso de pneumonias muito graves. É muito comum acontecer essa patologia, pessoal. Então nós temos aqui, ó, um exemplo da entrada do ar, né, que pode acontecer por um projétil de arma de fogo, pode acontecer nos traumas de carro, acidentes de moto. Muito comum a gente fazer uma perfuração no tórax, cavidade pleural, e vai fazer o pulmão fechar. Pneumotórax é grave, né, pessoal? Então, geralmente quando ele é bilateral, ele é fatal, né? Mas quando ele é de um lado, a gente sabe que a gente tem um pulmão do outro lado para suprir, porém, dizem quem passa por esse processo que é uma dor muito forte, tá certo? Então, quais são as situações que podem acontecer, pessoal? Nas situações de colabamento do nosso pulmão, pneumotórax, o hemotórax ou um hidrotórax, tá certo? Então, continuando aí, pessoal, a gente tem, para vocês saberem, né, gente que vai trabalhar aí com a parte clínica ou pode acontecer de cair em provas, geralmente uma incidência para poder a gente avaliar o pulmão é a chamada PA e perfil. PA, pessoal, é porque a incidência é póstero-anterior, ou seja, o raio-x vai pegar da região posterior e para anterior e vai chegar até a parte anterior, como a gente tem aqui no desenho. Como a gente tem aqui no desenho, né? Vocês estão observando aqui, e aí a gente tem a imagem que vai ser projetada lá no raio-x. E aqui a gente tem um pulmão numa incidência bem normal, né? Essa região mais escura indica a presença de ar. E a gente tem aí a imagem do coração
no nosso raio-x aqui, nós temos a silhueta cardíaca, né? Apresentando aí, nessa imagem a gente consegue avaliar aí o nosso coração e o pulmão. Pessoal, então terminamos aí nossa segunda parte, né? E aí a gente vai ver, aliás, só para a gente fechar, pessoal, o finalzinho do nosso pulmão é aí a nossa parte aqui do bronquíolo terminal e respiratório, e aqui a gente tem uma imagem de um alvéolo. Esse alvéolo, pessoal, aqui, ó, nós temos, ele tem uma camada de água. Essa camada de água que recobre o nosso alvéolo é importante porque a gente sabe que tem partículas no ar, e essas partículas podem chegar até lá e provocar um processo aí de pneumonia, uma infecção. Então essa cobertura de água ele vai ser para aprisionar aí bactérias, aprisionar aí algumas partículas, né, do ar, evitando com que a gente tenha um processo alérgico. A gente sabe que muitas pessoas podem ter problemas como a bronquite, que é geralmente quando é ineficiente esse sistema de defesa aí. Então, pessoal, até daqui a pouco, a nossa terceira parte da nossa aula, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal.